Olá, meninas e meninos. Olá, amigas lindas. Olá, Emanuele. Eu acho que eu estou emocionada, porque faz muito tempo que a gente não se encontra, né? E me incumbiu aqui apresentar a nossa convidada. Deixa eu só fazer um preâmbulo, porque eu tive uma palestra com a convidada na segunda-feira e eu me senti assim, extremamente feliz dela ter, em tão pouco tempo, né, se disponibilizado imediatamente a fazer essa conversa com a gente, né, essa live com a gente. Então, eu quero agradecer, Emanuele, demais essa sua disponibilidade. Eu sei que você tem um horário corrido, mas, enfim. A Emanuele, ela é professora, é psicóloga e docente do curso de Psicologia da Universidade Estácio de Sá, mestre em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais pela Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, ENSE, especialista em suicidologia, desculpa, tá? Prevenção e pós-venção, processos autodestrutivos e luto pela Universidade Municipal de Caetano do Sul, especialista em psicologia hospitalar e saúde pela PUC do Rio, especialista em psicologia jurídica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e tem uma formação clínica em Gestalt, terapia pelo Centro de Aperfeiçoamento e Desenvolvimento do Gestalt, terapia clínica Sandra Salomão, ou seja, é uma pessoa extremamente qualificada, né? Então, hoje a conversa aqui vai ser muito rica. Então, você está super bem-vinda. Tá? E pode, assim, nos dar a informação sobre tudo que você puder em relação à prevenção e pós-venção do suicídio, tá? Muito obrigada. Boa noite, Rosemary, boa noite a todas, boa noite a todas e a todos que estão aqui com a gente hoje. É um prazer enorme, uma honra imensa estar aqui nessa noite, e principalmente porque antes ali, né, antes de começar, nos bastidores, estava conversando com a Rose, e eu falei para ela, eu perguntei se ela se dava conta de que o trabalho que vocês fazem é de prevenção do suicídio. Vocês têm uma atuação intensa e diária na prevenção do suicídio, né? E principalmente criando um projeto chamado Elas por Nós, né? Então, só de nós estarmos aqui também, uma quarta-feira, 8 horas da noite, cada qual com seus afazeres, né? Depois de um dia inteiro de trabalho, e ter esse momento para se doar, gente, isso não tem preço, né? E o trabalho que vocês fazem no combate à violência doméstica, né? Que é um fator de risco do suicídio, né, a violência doméstica, né, o racismo, a homofobia, a transfobia. Então, sempre que vocês atuam no combate às violências, né, ao abuso sexual, né, às relações abusivas, os relacionamentos abusivos, vocês estão atuando na prevenção do suicídio, né? Então, vocês fazem um trabalho belíssimo. E vocês já tinham se dado conta disso? Que vocês atuam na prevenção do suicídio? Tem dimensão do impacto que isso pode ter na vida das pessoas? Nessa visão que você deu, eu não tinha tido. Vou sair daqui até mais feliz, né? Eu trabalho um pouco com isso na minha clínica e tal, mas realmente isso faz parte da minha vida, né? Eu acho que é um olhar que a gente tem que ter diariamente, ficar com cuidado, não só as pessoas da família, como os amigos, e qualquer pessoa que você veja que está numa situação de depressão e de risco de suicídio. Eu acho que é nosso dever sempre estar alerta para ajudar, né? Eu tenho muito cuidado com isso no meu dia a dia, eu sou muito sensível a isso, até porque hoje em dia não dá para você... Esse tema está à nossa volta, né? A depressão é uma doença, infelizmente, muito, muito, muito frequente hoje em dia, então a gente, volta e meia,
todo dia tem contato com um caso desse, e a gente pode ajudar, com certeza, tendo um olhar para isso e uma vontade de ajudar. Só vontade de ajudar, né, Emanuele? Já é muita coisa. Vocês atuam na promoção dos direitos, na promoção da saúde. Isso é prevenção do suicídio. Então, sempre que se atua na redução dos fatores de risco para o suicídio, isso é prevenção. Sempre que se atua, né, na promoção dos fatores, né, de proteção para o suicídio, isso é prevenção do suicídio. Então, vocês fazem isso sempre, né? Que bom. E eu estou falando de fatores de risco, estou falando de fatores de proteção, porque um dos mitos em relação ao suicídio é que existe uma causa para o suicídio, né? Então, sempre que uma morte por suicídio sai nas mídias, tem um porquê. Se matou porque foi abandonado pela mulher, se matou porque perdeu o emprego, né? Agora, o que aparece nas mídias é o que está ali, é o topinho ali do iceberg, né? Então, não é a causa, é um dos maiores fatores de risco, né? Que seria um fator precipitante para o suicídio, né? Que seria aquele gatilho, aquilo que precipitou aquela morte. Agora, antes disso acontecer, existiram outros fatores anteriores. Nós falamos aqui da violência doméstica. Então, quantas pessoas sofreram negligência na infância, sofreram abusos, tiveram pais, por exemplo, com alguma dependência química, sofreram toda sorte de violências, né? E aí, ao longo da vida, foram desenvolvendo uma vulnerabilidade maior, né? E um dos fatores de risco também para o suicídio, né, como a Letéia falou, que é justamente, né, a depressão, são os transtornos mentais. Também é um fator de risco. Então, quando se fala de suicídio, né, se fala sobre uma morte que é multifatorial. Não existe uma causa para o suicídio, né? Existem vários fatores que vão contribuir para aumentar o risco, né, de suicídio. Então, é com isso que a gente trabalha na prevenção do suicídio, né? E aqui eu estou falando o tempo todo de prevenção, mas o nosso tema aqui é prevenção e pós-venção do suicídio, né? Então, antes de começar a live também, nós conversamos sobre isso, né? Da estranheza desse termo, pós-venção. Nossa, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Porque, de fato, né, infelizmente, não é tão difundido, né, na nossa sociedade. Se fala muito de prevenção, mas de pós-venção nem tanto, né? E até o termo prevenção não é tão discutido, né? Então, o que seria prevenção? O nome já está dizendo, né? Prevenir, reduzir, seria redução de risco para o suicídio, né? Mas não evitar mortes por suicídio. Isso é muito importante de se falar, né? Porque uma das coisas que é muito difundida, né, na nossa sociedade é que o suicídio é uma morte que pode ser evitada. E essa afirmativa é muito violenta, né? Que é na melhor das intenções, né, que se fala que é possível evitar, é uma morte evitável. Só que, para quem é enlutado por suicídio, né, isso cai como uma bomba. Como assim é evitável? Se é evitável, por que eu não pude evitar a morte do meu filho? Ou por que eu não evitei a morte do meu marido, né, do meu amigo, do meu ente querido? Então, isso é muito, muito doloroso. E só contribui para aumentar a culpa de quem fica, né? Então, nós podemos prevenir as mortes por suicídio, podemos atuar na prevenção, isso é absolutamente necessário. Agora, é importante falar que não temos como evitar a morte de alguém por suicídio. Nós podemos atuar o máximo possível para reduzir os riscos desse suicídio, né? Então, isso é muito importante de trazer, né? Isso seria prevenção.
Agora, a pós-venção são todas as ações que são feitas após uma morte por suicídio, né, que visa justamente minimizar, né, os danos desse suicídio, os abalos, né, os impactos dessa morte por suicídio. Então, e justamente também prevenir que novas mortes venham a acontecer, né, porque o luto também é um fator de risco para o suicídio. Né, uma pessoa que tem uma perda ou, né, acabamos de sair de uma pandemia, ou quem passa por perdas sucessivas, né, lutos sobrepostos, tem um risco maior ainda de suicídio. Então, essas ações de pós-venção são muito importantes, né? E, por vezes, não só a morte por suicídio, que novos suicídios aconteçam. Por quê? Né? Existem processos autodestrutivos muito presentes também no luto. Por exemplo, um autoabandono, ou adoecimentos, o adoecimento autoimune, por exemplo, que é justamente quando, né, o nosso sistema imunológico, ele, no objetivo, né, na função, e ele foi projetado para isso, para nos defender, ele começa a atacar células saudáveis. E isso provoca, né, um dano nos tecidos, nos órgãos, e a pessoa acaba adoecendo. Né? Ou o uso abusivo de álcool, de drogas, ou a privação de sono, ou um adoecimento mental, né? A pessoa passa a desenvolver algum transtorno num luto que é complicado. Né? Então, tudo isso pode provocar uma morte, que não seja diretamente por suicídio, mas a pessoa vai morrendo aos pouquinhos. Ou aquela pessoa que deixa de se cuidar, né, que precisa tomar determinada medicação e a pessoa deixa de tomar ou se descuida, né, ou descuida da alimentação e ela vai morrendo aos pouquinhos. Né? Então, é muito importante trabalhar também, né, nesse sentido de apoio e de acolhimento a pessoas enlutadas por suicídio. Emanuele, deixa eu falar sobre uma questão que surgiu logo depois da sua palestra. Você deu a palestra sobre suicídio na segunda-feira e a minha ajudante, né, ela chegou na terça-feira de manhã super triste e falou que o vizinho dela tinha se enforcado. Foi assim uma coincidência, né, que eu tinha acabado de ter uma palestra com você sobre isso. Até comentei com ela, né? Aí ela veio com essa informação, falando: olha, eu não estou acreditando, porque ele estava sempre lá no bar bebendo, alegre, e do nada se matou. Mas aí surgiu a história lá na localidade de que ele estava cheio de dívidas. Né? Aí, ao lado dessa história, que é muito triste, né? O meu filho, que estuda numa escola aqui da Barra, né, perdeu um colega, né, há cerca de 2 anos também, que se jogou da janela de um condomínio de alto padrão aqui na Barra. Ninguém entendeu. E a Letéia perdeu um amigo há um tempo atrás, né, por suicídio. Também, não sei nem se eu podia falar isso, Letéia, mas a gente teve perdas próximas. E aí, a dúvida que eu tenho é a seguinte: como nós, eu falei da situação de adolescente e de 2 adultos, como quem está no entorno dessas pessoas consegue detectar que ela está à beira de cometer um ato desses, né? Eu sei que por vezes é depressão, sei lá, não sei se é sempre depressão, que é o estopim, mas como quem cerca pode ajudar essas pessoas a não cometer esse ato, né, que é um ato muito triste. Então, dá uma luz aí para a gente. Então, Rosimeire, eu acho que, em primeiro lugar, é muito importante, né, ter em mente que não existe suicídio. Existem suicídios. Né? Existem pessoas, por exemplo, que sim, que dão sinais,
né, que apresentam um comportamento suicida. Né? Tem pessoas que verbalizam, inclusive, que falam: eu sou um fardo para minha família, era melhor que eu não existisse, né, eu não estou suportando mais. Tem pessoas que não só sinalizam, como falam sobre isso, como inclusive colocam nas redes sociais. Né? Então, que tornam público o seu sofrimento. Agora, tem pessoas que pegam todo mundo de surpresa. Né? Tem até um tempo atrás, fizeram uma postagem sobre isso, né? Se eu não me engano, foi no Facebook, com várias fotos de pessoas que passaram um dia bem e eram as últimas fotos de uma pessoa que morreu por suicídio. E que passaram um dia se divertindo com a família, viajando. E para quem está do lado de fora, e olha aquele sorriso, né? Olha a pessoa que está brincando, está fazendo piada, não faz a menor ideia do que está acontecendo ali dentro. A pessoa coloca uma máscara e não deixa ninguém perceber o que está acontecendo. Então, muitos familiares sentem uma culpa tremenda porque eles se questionam: como eu não percebi? E não é só o próprio enlutado que pergunta, não. Né? Eles também recebem, né, essa cobrança, que é uma pressão social também. Né? Como assim você não percebeu? Por que você não ajudou o seu filho? Né? Eu trabalho com um grupo de acolhimento a pessoas enlutadas, né, por suicídio, e tem mães que falam: sempre que sabem que o meu filho morreu por suicídio, parece que eu assassinei meu filho. Parece que a culpa é minha, porque as pessoas, elas são bombardeadas por perguntas. Agora, imaginem, né, uma pessoa que já passou por uma perda brutal, né, porque é uma perda inesperada, uma perda violenta, violentíssima, e, além disso, enfrentar olhares de acusação, de julgamento, falas que são absolutamente nocivas, né, e que machucam demais. Então, não, nem sempre pessoas dão sinais. E não, a pessoa não percebeu, né, porque muito provavelmente aquela pessoa sofreu em silêncio e escondeu muito bem aquilo que estava acontecendo. E, por vezes, aquele sinal é muito difícil de identificar, porque é contraintuitivo. Tem pessoas, por exemplo, que estão num processo de depressão, estão sem energia, começam a fazer o tratamento, então o que a família pensa? Não, ele está melhor, ele está tomando medicação, está com mais energia, está com disposição, a pessoa está com mais ânimo, então ela está bem. Aí o que a família faz? Relaxa. Né? Então, não, a pessoa está melhor, ela está saindo da crise. E o que acontece? A pessoa morre por suicídio. Por quê? Né? Isso é muito importante, né? Inclusive na escolha dos psicofármacos. Por isso que é tão importante também, né, para os médicos psiquiatras, né, que atuam nessa área, né, que se informem o máximo possível em relação, né, ao comportamento suicida. Porque o que acontece? Nos medicamentos de última geração, nos antidepressivos, né, de última geração, o efeito é muito rápido, né, porque a ideia é justamente, né, uma melhora na energia e uma melhora no humor. Só que o que acontece nas medicações de última geração? Tem uma melhora grande na energia, mas o humor, ele continua rebaixado. Ele é muito lento, né? Então, aquela pessoa que não tinha disposição para levantar da cama também não tinha disposição para acabar com a própria vida. Mas aí ela começa a ter energia. Então, nesse momento, a pessoa requer um cuidado maior ainda, um cuidado redobrado, quando ela começa a fazer o tratamento. Né? E outra, por vezes, a pessoa começa a ficar mais animada, mais entusiasmada. E aí ela faz uma festa, ela reúne as pessoas, e todos se alegram, porque a pessoa, né, ela está saindo da crise.
mas é o contrário. Por vezes, esse ânimo é porque internamente ela acredita que encontrou uma solução para o problema dela. O sofrimento vai acabar. Você quer falar? Fala, Patrícia. Que eu quero, Emanuele. A gente conversou um pouquinho antes também das pessoas que vivem em relacionamentos abusivos, de como isso pode ser também uma questão de um suicídio aí diário, né? Eu queria falar da minha experiência, né? Eu, quando era adolescente, passou pela minha cabeça, não sei se muitos adolescentes, e você vê que não é culpa dos pais, não é culpa de ninguém. A minha faculdade entrou em greve assim que eu entrei na faculdade. Eu estudei na FRJ, e eu me senti assim, muito sem sentido ali. Eu passei na faculdade, estudei muito o ano todo, aí a faculdade... Eu me senti meio que num vazio, aí comecei a achar que a vida não tinha muito sentido, não tinha muito o que fazer, e eu sou uma pessoa muito ativa. E a importância de eu ser muito ativa, de eu produzir, que me dá sentido à minha vida, né? E aquele momento na minha adolescência foi um momento muito difícil, mas que, felizmente, eu superei. Acabou que eu nem fui a psicóloga na época. Os meus pais nem perceberam. Mas eu não sei porquê, eu passei por durou assim um tempo enquanto eu estava ali naquele momento de greve da faculdade, sem sentido, achando que a vida não tinha sentido, enfim, não sei se tem a ver com os hormônios da adolescência. Eu tinha uns 18 anos, né? Não é nem mais adolescente, já era jovem adulta, né? 17 para 18. Acho bem que eu passei com 17 anos, estava ali com 18. E uma outra situação, que eu fui casada também bastante tempo, e durante meu casamento eu tive muito sentimento. Era um casamento que não me fazia assim, muito feliz, eu me sentia infeliz. Não que eu tivesse vontade de me suicidar, mas eu senti muita tristeza naquele relacionamento ali difícil que eu passei, e eu lembrei dessa minha fase da adolescência, mas não porque eu tinha filhos, e eu tinha um sentido ali para minha vida, que eu não podia tirar minha vida por causa dos meus filhos. Mas é engraçado que realmente ninguém tem culpa, né? Os outros não têm culpa, porque eu não atribuí a culpa a ninguém. E eu me lembro muito bem dessa sensação na adolescência, que a culpa vinha de mim mesma, de achar que a vida não tinha sentido. Mas é muito importante a gente estar falando sobre isso, né? E das pessoas se perceberem e a gente poder trocar e conversar. A gente sabe também que tem um telefone, né? Que as pessoas que estão em vias de cometer suicídio, com esse sentimento de suicídio, que liga, que telefona, se você podia também falar um pouquinho sobre isso. E ressaltar aqui que a colega Rosana Cipriano, nossa colega promotora de justiça, está aqui assistindo a gente, falou que da temática, que é importante. A Aline Dibo também está aqui assistindo e elogiando. Obrigada aos nossos ouvintes aí. Que bom, que honra. Então, você trouxe várias coisas importantes, né? Assim, uma delas, você falou sobre a adolescência, sobre o seu sentimento na adolescência, e o que dava sentido à sua vida era justamente ser muito produtiva, e aí, de repente, para tudo, né? E, de fato, né, a ideação suicida, ela é muito presente na adolescência, só que a ideação suicida, ela tem níveis. Tem um nível que pode ser muito brando, que é no momento de crise, a pessoa diz, para o mundo, eu quero descer, eu só queria que tudo parasse. Né? Agora, outra coisa é quando a ideação suicida, ela começa a ficar intensa, frequente, com pensamentos intrusivos, e aí ela vai se agravando cada vez mais, né? E aí merece uma atenção maior. Né? E aí eu estava falando, né, que não existe suicídio, existem suicídios. Por quê? Cada comportamento suicida pode ser diferente do outro. Como assim? O que é mais comum? Né? Primeiro, começar com uma ideação suicida, que é leve, e aí ela vai se agravando. Dessa ideação vem um planejamento, né? E aí a pessoa ela tem um plano suicida, e desse planejamento, uma tentativa de suicídio, e dessa tentativa ela pode culminar em morte ou não. Né? Isso é o mais comum que aconteça. Mas isso não significa que aconteça assim sempre. Tem suicídios que não passam por todo esse caminho. Né? Por isso que é tão importante uma prevenção, por exemplo, né, no nível arquitetônico ali, né?
por exemplo, nos prédios públicos, né, de ter lá nos prédios públicos uma proteção nos metrôs, nos trens, justamente para evitar esse tipo de suicídio, que é por impulso. Né? Essa pessoa que no ato de desespero ou recebe uma notícia difícil, né? Isso acontece também nos hospitais, quando a pessoa recebe um diagnóstico difícil. Né? Eu já tive algumas experiências no Hospital do Fundão, teve caso na UERJ, enquanto eu estudava no Fundão, teve caso lá, porque exatamente isso, né? Não tem tela. Isso é muito importante, porque aí, um outro mito. Mas quem quer se matar, se mata. Quem quer se matar, se mata. Quem quer se matar não avisa. Só que existe um estudo justamente em relação a isso, que essas pessoas, né, que iriam se matar por impulso, se naquele momento elas têm uma barreira, esse suicídio não acontece. Porque é o tempo da pessoa respirar, né? Diga. Então, eu vou aproveitar o verdade ou mito. Vou Ótimo. lançar 2 verdades ou mito. Porque se o suicídio é um assunto que, para mim, ele é um assunto, assim, muito... É assustador. Para mim, é uma questão, assim, muito misteriosa. As pessoas que eu conheço, que eu conheci, que cometeram suicídio, foi algo que me impressionou muito. Então, eu conheço... É um assunto que eu conheço pouco. Mas você ouve falar. Verdade ou mito, Emanuele? Quem se mata é muito corajoso ou quem se mata é extremamente covarde? E outra, verdade ou mito? O suicídio, ele ocorre como uma epidemia? Eu já ouvi dizer que existem países que evitam noticiar o suicídio, porque essa notícia poderia encorajar outras pessoas a fazer igual. Verdade ou mito? Perfeito. E eu estava aqui, achando que estava silenciado, não estava, né? Vocês estavam ouvindo tudo. Então, ótimas perguntas, ótimas colocações. Eu estou anotando tudo aqui, né? Em relação a ser um ato, né, de covardia ou um ato de coragem, né? Edwin Shneidman, que é considerado o pai da suicidologia, né, e depois, né, outros expoentes da suicidologia, o que dizem em relação a isso? Que o suicídio ele não seria nem um ato de coragem e nem um ato de covardia. Né? Na verdade, o suicídio ele seria algo em decorrência de um sofrimento psíquico intenso e muito difícil de lidar. Né, Edwin Shneidman ele vai cunhar um termo chamado psychache, né, que é justamente uma dor mental, um sofrimento mental que é insuportável. E aí o que vai acontecer com essa pessoa que tem essa dor, que não consegue lidar? Tunnel vision. A pessoa ela tem uma visão de túnel. Ela não consegue enxergar alternativas, ela não consegue enxergar nada para além daquela saída que ela imagina que é o suicídio, que é a única coisa que vai resolver o seu problema, é a única coisa que vai acabar com essa dor. Então, na intenção de acabar com essa dor intensa, a pessoa acaba com ela. Ela não quer acabar com ela quer acabar com a dor, mas ela não consegue encontrar, né, outra alternativa que não o suicídio para essa dor. E aí, isso está diretamente relacionado também à sua segunda pergunta, né, em relação à epidemia de suicídio. Né, se seria quase que um suicídio por contágio ou não, né, noticiar, vai instigar o suicídio de outras pessoas, vai influenciar. Né? Então, imaginem uma pessoa que está nesse processo, né? Ela apresenta um comportamento suicida, ela tem uma dor ali presente que é insuportável, ela não consegue ver saída, ela tem essa visão de túnel. E aí ela pega uma reportagem, ela vai ler essa reportagem falando sobre um caso de suicídio, dizendo, né, onde a pessoa se matou, como ela se matou, romantizando aquela morte, né? Aquela pessoa finalmente acabou com seu sofrimento. Assim, dar tudo
né, dar o script para aquela pessoa que não está vendo saída nenhuma. Né? E existem estudos, né, justamente nessa direção, né, que nos momentos em que, por exemplo, um grande ídolo morre por suicídio e é noticiada essa morte, a incidência, né, o número de suicídios aumenta, né, naquele momento. Então, o que existe? Aqui no Brasil não tem, né, nada, não tem uma legislação nesse sentido, mas existe um acordo de cavalheiros. Né, existe uma cartilha do OMS, inclusive, né, que é direcionada a profissionais da mídia, que a ideia não é proibir, né, a publicação de notícias de casos, né, de suicídio, e nem muito menos proibir que se toque nesse assunto. É muito importante, isso, inclusive, que a gente está fazendo agora, né, de conversar sobre esse tema e falar o que é verdade, o que é mito. Né. Agora, o problema não é o que, o problema é o como noticiar. Então, o que se recomenda? Não falar sobre o método, o que a pessoa utilizou, né? Não falar sobre o local que a pessoa morreu por suicídio, né? E sempre dar orientações, porque essa notícia ela precisa ter um fim. Não é simplesmente para vender jornal, e muito menos, né, que essa notícia ela seja sensacionalista. Né? Não é romantizar aquela morte, não é noticiar para vender, é justamente trazer aquela notícia como um debate, né, em relação a isso. O que está acontecendo? O que a gente pode fazer para prevenir que novas mortes aconteçam? Né? E também orientar as pessoas que estão precisando de ajuda. Então, é o como, né? Essas mortes, elas são noticiadas, né? Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Claro! Durante a pandemia, Emanuele, você percebeu um aumento? Existiram estudos, estatísticas, pesquisas, um aumento na quantidade, na ocorrência de suicídios? Se sim, esse aumento atingiu alguma faixa etária específica? Nossa, essa pergunta é a pergunta de $1 milhão. Porque o que acontece? Né? Não houve aumentos, só que considerando que estávamos em meio a uma pandemia. Se as estatísticas já são questionáveis fora da pandemia, imaginem durante a pandemia. E outra, como que nós podemos identificar as mortes que são por suicídio, esse suicídio direto, ou um suicídio indireto, como, por exemplo, isso eu ouvi vários casos, né, de pessoas dizendo que iriam se expor ao risco porque queriam morrer. Então, uma pessoa que não se protege e ela morre, né, por Covid, ela morreu por Covid? Isso foi Covid ou isso foi suicídio? A gente não tem como contabilizar isso. Da mesma forma, né, em relação aos acidentes de trânsito, né? Foram acidentes de trânsito ou a pessoa, ela dirigiu alcoolizada, né? E ela morreu nesse acidente. Foi acidente? A pessoa morreu de overdose. Ela morreu por excesso de drogas, né? Porque ela errou a mão, ela só queria se divertir, ou foi suicídio. A gente não tem, é um mistério, a gente não tem como saber. De acordo com os dados oficiais, não aumentou o número de suicídios. Só que aumentou tremendamente o número de mortos. E como é que a gente vai saber? A gente não tem, aumentou tremendamente, e aí está também, né, muito relacionado à violência doméstica, o consumo de álcool. Então, quantas pessoas morreram, né, alcoolizadas, em acidentes de trânsito, né, morreram justamente, né, por feminicídio, vítimas da violência, né? Então,
processos autodestrutivos tremendos durante a pandemia. E isso não entra na estatística de suicídio. Até porque o que a gente tem, né, em relação a dados oficiais? Em relação aos últimos dados oficiais, né, que são divulgados pelo OMS, é que no mundo 700 mil pessoas morrem ao ano por suicídio. Agora, 700 mil mortes relativas a países que, têm dados oficiais, né? 2, enviam para o OMS. E quem não envia? Né? E até mesmo em relação aos países que enviam esses dados. Qual é a qualidade desses dados? Por quê? Né? Uma pessoa que morre por suicídio, se ela está ali, né, ela tem um seguro de vida, e está naqueles 2 anos de carência, aquela família não recebe. Né? Então, será que essa morte ela vai ser? Né, vai ser contabilizada como suicídio? Uma pessoa que morre por suicídio, ela não pode ser cremada, porque aquela morte ela precisa ser investigada. E aí, imagina, é o desejo daquela pessoa que morreu ser cremada. Será que vai entrar nos dados? Será que vai entrar na estatística? É uma morte altamente estigmatizante. Imagina um adolescente, que vocês falaram, né, sobre o suicídio na adolescência. Um adolescente que morre por suicídio, uma criança que morre por suicídio. Essa família ela já está tão devastada que, por vezes, os próprios profissionais da área da saúde, tem pesquisa nesse sentido também, para proteger aquela família, registram aquele óbito como acidente, porque aquela família ela já está muito abalada. Para, além disso, ainda ter nessa causa de morte. Então, para proteger a família, isso acontece. Né? Eu comecei a minha trajetória trabalhando numa pesquisa sobre suicídio na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Que as estatísticas também, né, tanto que o comandante da época ele falou, olha, não existe suicídio aqui na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Como não tem? Tem no mundo inteiro, tem na humanidade, desde que a humanidade é humanidade, mas não tinha naquela instituição. Como assim? Né? Então, o que nós percebemos, né, e nós fomos descobrindo ao longo da pesquisa? Que, na verdade, as mortes que aconteciam por suicídio, para que aqueles policiais eles fossem protegidos, elas eram registradas como acidente. Porque aquela família, né, ela não iria receber os mesmos benefícios que os outros familiares de policiais que morreram por outras causas, né, não iria ser enterrado no mesmo solo que os outros policiais, então aquela família teria que arcar com as despesas, né? Aquela família ela não receberia o mesmo apoio que as outras famílias, né, porque aqueles policiais, os colegas não seriam liberados para ir para o enterro, aquele policial não seria enterrado com as mesmas honrarias que os outros policiais, né? Então, aquelas estatísticas, elas não eram verdadeiras, elas não condiziam com a realidade. Então, quanto que isso não acontece na nossa sociedade? Aquilo que a gente sabe não condiz. Isso eu fui ouvindo ao longo da minha trajetória, não só em relação aos policiais militares, né, mas muitas pessoas enlutadas que trazem, né, o meu filho não foi, entrou como acidente, ou então o que acontece? A pessoa ela toma a medicação e aí, de repente, ela vai para o hospital, mas ela tem uma parada cardíaca. E é contabilizado, né, ela morreu com essa parada cardíaca, não entra como suicídio. Isso, eu estou falando dos casos, né, de morte por suicídio. Imaginem as estatísticas de tentativas de suicídio. Não tem, até porque não é todo mundo que vai parar no hospital depois de uma tentativa. Então, a gente não tem ideia, não tem como saber. Emanuele, queria aproveitar que a gente está falando aqui, você está falando dos policiais, né, a relação do suicídio com esse trabalho, e falar da pergunta da Juliane Parada, que ela é psicóloga, né, do TJ, e está contando o seguinte fato que aconteceu com ela, que ela estava passando por uma situação de assédio moral, né,
e um dia ela acabou ingerindo uma quantidade excessiva de medicamentos no intuito de dormir bem, né? E aí, diante disso, ela gostaria que você falasse sobre suicídio e trabalho. E eu queria até botar mais uma coisa também, porque eu sou anestesista, né? A minha primeira especialização foi anestesia, e o índice de suicídio entre os anestesistas é grande. Não sei se você sabe disso, é uma especialidade que tem realmente... Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a associação das profissões, né? O que acontece aí, falar um pouco sobre isso. Ótimas perguntas, né? Então, ela trouxe o caso do assédio moral. O assédio moral é um fator de risco para o suicídio, né? É um deles. Imagina, né, uma pessoa que ela já está ali, porque existe, por exemplo, né, um assédio que é sexual, ou então, imaginem uma relação que é abusiva. A pessoa está numa relação abusiva, né? Existe, é um fator de risco também, mas se ela tiver, né, condições psicológicas naquele momento, ou se ela tiver condições financeiras para sair, enfim, se ela consegue, né, ali uma rede de apoio e ela sai daquela situação. Outra coisa é uma pessoa que ela depende daquele trabalho para sobreviver, ela precisa, aquele trabalho é a base da sobrevivência dela. Ela não pode, imagina se é uma mulher que tem filhos, por exemplo, ela precisa sustentar os filhos dela. Então, ela vai se submetendo, né, por medo de perder aquele trabalho, né, ela vai se submetendo e vai adoecendo ali, né, e aí, desse adoecimento, né, desse sofrimento mental intenso, ela pode desenvolver um transtorno mental, né, uma depressão, um transtorno alimentar. Então, só vai aumentando fatores de risco para o suicídio. Né, pode desenvolver um burnout também, né, a pessoa fica extremamente desgastada, né? Então, são aspectos relacionados ao trabalho, ao suicídio e trabalho. E ela colocou uma coisa importante também, né, que ela queria dormir. Ela tomou o remédio porque ela queria dormir. Então, muitos suicídios, inclusive, acabam acontecendo também porque a pessoa ela só queria fazer uma pausa na vida, né? Então, ela acaba se excedendo também no álcool, nas medicações, porque ela só queria... Tem pessoas que morrem porque queriam descansar. Elas não queriam morrer, elas só queriam descansar, elas só queriam que aquilo parasse, né? Então, sim, o trabalho, ele pode tanto ser um fator de proteção quanto um fator de risco para o suicídio. Se é um ambiente tóxico, se existe assédio moral, se existe assédio sexual naquele trabalho, né, então só aumentam os riscos de suicídio. Agora, existem grupos ocupacionais em que o risco de suicídio é maior. Eu falei da polícia militar, né? Ali existem vários fatores de risco, né? Porque um é o método, fácil acesso ao método. Os policiais trabalham com uma arma de fogo, né? Outra, existe ali um consumo de álcool e de drogas importante. É uma profissão de risco, adrenalina lá em cima, muita tensão, né? Muitos policiais, porque aí eles precisam fazer, eu ia falar plantão, mas não é plantão. Como que fala que eles viram o turno? Escala. Escala, isso. Eles são escalados, né, e eles ficam muitas horas acordados, né, e daí acabam utilizando, alguns utilizam, né, e tem o uso frequente de drogas também, e aí só aumenta o risco, privação de sono. Muitos deles não conseguem se manter só com aquilo que recebem na polícia, só com o salário da polícia, e fazem bico. Então, eles dobram, ficam muito tempo acordados. Então, a qualidade de vida é muito ruim,
né? Por vezes uma má alimentação, sedentarismo, né? Então, tudo isso aumenta o risco de suicídio, né? Outra, os profissionais da área da saúde, que têm acesso a meios letais, né? Acesso às medicações, né? Outra, uma rotina absolutamente estressante, privação de sono, porque aí sim entram os plantões, né? Uma pressão muito grande. Imagina, gente, os profissionais da área da saúde durante a pandemia, né? Com medo de morrer, com risco de ser contaminado, com pavor de contaminar a família, vendo os colegas morrendo, né? Trabalhando ali, né? Uma exposição ali diária, né? À morte, ao sofrimento. Imagina profissionais da saúde, por exemplo, né? De hospitais públicos, que aí não tem equipamento, ou não tem a medicação, ou não tem né, um número de profissionais, né, suficientes para atuar ali, né, ou então pessoas que chegam numa situação muito precária e não tem com quem contar, e aí a pessoa ela precisa ir embora, ela precisa desocupar aquele leito, a pessoa não tem para onde ir. Famílias, por exemplo, que abandonam idosos no hospital e ficam ocupando aquele leito. Vai fazer o que com aquele idoso? Vai colocar na rua? Porque muitos dão endereço, dão contato, e aí depois o assistente social, e a família desaparece, o assistente social vai entrar em contato com aquela família, não tem, família sumiu, né? Então, e os profissionais, eles ficam ali com aquela pressão enorme, né? E também uma exposição a uma violência diária, né? Pessoas que chegaram lá, porque imagina, né, trabalhar com crianças vítimas de violência, crianças que foram estupradas, né, trabalhar com casos gravíssimos, mulheres que foram espancadas. Então, estar ali diariamente, né, convivendo com o sofrimento humano. O próprio profissional, estou falando da área da saúde, psicólogos também. Imagina, estão ali diariamente convivendo com o sofrimento humano. Passa o dia inteiro ouvindo o problema, né, Manoel? Realmente, vocês até é indicado que vocês façam terapia também, né? Sempre. Pois é, porque é muita carga. Mas o que acontece também com os anestesistas, no caso, que eu sei bem que a gente tem muito acesso às drogas, né? Então, o acesso é muito fácil, né? A gente usa no paciente ali o tempo todo. Então, o que acontece com os casos é que o anestesista às vezes está cansado, né? Ou está deprimido com a situação e tal, e acaba usando o restinho do frasco nele mesmo, só para relaxar um pouquinho, só que isso cria uma dependência, né? E a dependência química você não tem controle, né? Você pode até não querer usar, mas, assim, é uma coisa muito forte, né? É uma que puxa você. Então, assim, tem vários casos de anestesistas que são encontrados nos centros cirúrgicos mortos, né? Isso acontece muito. Agora, hoje em dia, a gente tem até um controle muito mais rígido dos frascos de substâncias controladas no final da cirurgia. Geralmente pedem para a gente deixar os frasquinhos lá para serem contados, para ver se sobrou substância. Teve até uma época que queriam botar quanto que sobrou, mas fica muito difícil quantificar, né? Controlar isso. E é um perigo, né? Um perigo, realmente. Isso é prevenção. Isso é prevenção do suicídio, né? Porque, por exemplo, né, você falou da dependência química, né? E a dependência química é um dos principais fatores de risco para o suicídio. Transtorno mental, né, dependência química e tentativas anteriores são os principais fatores de risco. Então, por isso que é muito importante também o preparo das equipes, né, porque o que acontece nos hospitais? A pessoa tentou o suicídio, então, cuida do corpo, né, de manter aquele organismo vivo. Só que aí, a pessoa ela precisa ser encaminhada naquele momento, né, para um tratamento psicológico, para um acolhimento, né, só que aí o que acontece muitas vezes? Né, um profissional, né, um estudante de medicina, por exemplo, eu vou checar com você, né, Leté, vocês são preparados para cuidar da vida
né? Vamos salvar pessoas. E aí, de repente, chega no hospital uma pessoa que quer morrer, isso desperta, muitas vezes, a raiva dos profissionais. Né? Como assim? Está ocupando o leito de quem quer viver. Né? Só que aquela pessoa, ela também quer viver, só que ela quer acabar com aquela dor, né? E aí só aumenta o risco de suicídio depois, porque se essa pessoa, né, ela é recebida com julgamento, com maus tratos, né? Eu digo, uma das maiores referências que a gente tem no Brasil da suicidologia é a Karina Okajima Fukumitsu, né, que é a minha mestra, né, foi a coordenadora do curso, né, da pós que eu fiz a suicidologia, o curso, né? E ela, com 10 anos de idade, a irmã de 12, levavam a mãe, né, que tentou o suicídio várias vezes, isso eu falo aqui porque ela fala isso de forma, né, pública, né, não é segredo, né, e todas as vezes, por que ela quis fazer psicologia? Por que ela quis estudar suicidologia? Porque a cada vez que a mãe dela tentava o suicídio, ela ouvia dos médicos, Dona Yoko, da próxima vez, a senhora faz direito, né, para parar, né, de ocupar o nosso trabalho. Né? A gente está trabalhando aqui com quem quer viver. Então, ela cresceu ouvindo absurdos, né, da equipe de saúde. E isso só aumenta o risco de suicídio daquela pessoa. Né? É uma vergonha muito grande também, porque aí aquela pessoa ela é exposta. Né? Então, imaginem aquela pessoa que fez de tudo para esconder o que estava acontecendo com ela. E aí, ela tenta o suicídio e não morre, a vergonha do tamanho do mundo, porque aí todo mundo fica sabendo. Tem que explicar, né, por que foi, né, o que aconteceu. Mas você sabe que acho que hoje, Manoeli, a gente está tendo casos cada vez de depressão e de suicídio cada vez mais cedo, né? Você falou até em criança, né? Adolescente está com uma estatística imensa aí. E o que eu vejo é que acaba que, isso eu não sei se é um sentimento meu ou se é uma realidade, porque, assim, as pessoas que já sofreram com depressão e saíram disso, assim, eu acho que ficam mais sensíveis ao sofrimento do outro, entendeu? Eu acho difícil hoje em dia mais difícil, pode acontecer, mas você vê profissional de saúde agindo dessa maneira, porque a maioria dos médicos, com certeza, já teve um episódio de depressão. E quando você tem um episódio de depressão, você percebe o quanto frágil você é, né? E que realmente pode acontecer até com você. E você fica mais sensível, você fica querendo realmente ajudar os outros nessa situação, né? Que a gente sabe que numa situação dessa pode passar pela cabeça, não é o que você quer, passou, outras coisas a gente vai viver ótimos, mas naquele momento de desespero, às vezes passa pela cabeça, né, a ideia de suicídio. Então, eu acho que eu estou vendo isso. Um exemplo que eu tenho, claro, muito perto de mim, é um adolescente muito próximo de mim que teve depressão. E eu falei para ele essa semana que um amigo dele está passando por isso agora. Ele falou na mesma hora, pode deixar que eu vou ligar para ele hoje, eu vou esse final de semana lá vê-lo. Então, assim, eles muito cedo estão tendo esse contato, né, com essa dificuldade, com essa doença, e sabe, já passou pela cabecinha deles esse momento de desespero, a ideia de suicídio. Então, isso é muito triste, mas também constrói pessoas mais sensíveis ao sofrimento do outro, eu acho. O que você acha? Pois é, por vezes, Aleté, não é nem a falta de empatia, é porque o suicídio, né, um dos sentimentos que mais afloram durante, né, nos casos de suicídio, é a raiva. Então, por vezes, aquele profissional, quando ele, por exemplo, ele dá uma bronca naquele adolescente que tentou o suicídio, não é por falta de empatia. Por vezes, esse médico ele tem um filho da mesma idade.
é medo também, né? Nossa, isso aconteceu com esse adolescente, isso podia estar acontecendo com meu filho, né? Então, e desperta a raiva também daquela família, porque como assim você está fazendo isso comigo? Como que você está fazendo isso com a nossa família? Por vezes a família bate naquele adolescente, né? Ou bate naquela pessoa que tentou, mas no momento de raiva, de desespero, né? E por medo de perder, né? Então, são sentimentos, né, que surgem no suicídio, né? Ou na tentativa de suicídio, né, que seria a raiva, a culpa, o ressentimento, né, um sentimento de abandono também, por vezes de traição, né, que é justamente isso, como que você vai fazer isso comigo, você me abandonar, você me deixar aqui, né, então são sentimentos que despertam, né, durante esse processo, né. Emanuele, eu assim, acho que foi muito acertado chamar você para falar sobre um tema tão sensível pela delicadeza como você trata o tema, né? Porque eu acho que não poderia ter sido outra pessoa, porque realmente é um tabu. A gente tem um tabu para falar desse tema, como a Luciana falou, é um tema pesado e você dá leveza, né, a esse tema. Né, isso só me deixa feliz por estar fazendo psicologia, tá? Que eu quero ser igual a você. Já sei. Então, deixa eu lhe falar. A Patrícia falou de um número, né? Que a pessoa pode ter acesso em casos que ela perceba que ela precisa de ajuda. Né? Aí eu vi, é o 188, estou correta? É o Centro de Valorização da Vida. Eu não sei se funciona 24 horas. Mas 24 horas com voluntários plantonistas, né? Então, quem precisa de ajuda, né? Primeiro, né? Esse no momento de emergência, ligar para o 188, mas é fundamental também que a pessoa procure, né, uma ajuda psicológica, né, tanto de um psicólogo, também de um médico psiquiatra. É importante passar por uma avaliação, né? Eu costumo dizer que uma pessoa, né, em risco de suicídio ou em crise de suicídio, crise suicida, precisa de uma rede. O trabalho é um trabalho de equipe, né? Então, eu falo muito isso também para os familiares, né? Para nunca uma pessoa se sentir responsável pela vida da outra. É sempre buscar ajuda e atuar em rede. Os próprios psicólogos, né? Eu digo, não façam aliança. Não fiquem sozinhos com essa pessoa em risco de suicídio. É importante ter outros profissionais envolvidos, né, ter uma equipe, contar com o apoio daquela família. Ah, mas a família mais atrapalha do que ajuda. Sim, a família tanto pode ser um fator de risco como um fator de proteção. Então, se for um fator de risco, né, se aquela família realmente aumenta, né, a tensão, é uma família tóxica, por exemplo, então quem poderia ajudar? É um professor que essa pessoa tenha, né, se é um adolescente, um jovem adulto, né, um professor da universidade, né, alguém da escola de confiança, né, são amigos, é um outro parente que é mais distante, né, quem pode ajudar essa pessoa? Né? Então, é formar, e sim, né, o CVV é muito importante também para estar ali naquela lista, né? Tem o CAPS também? Nome de contato, o CAPS também, exatamente, né? A gente está com 58 minutos de live e com vontade quero mais, né? Só que eu acho que você vai ser chamada de novo, porque... Porque a Juliane já veio com um tema aqui, que ainda por cima, ela está falando de Godard, que ontem praticou suicídio assistido, né? Isso já dá um novo... Exatamente, e a Dara no chat privado, ela também falou para a gente abordar isso, e aí eu acho que é bom alertar que aqui no Brasil tem um tipo penal para isso, é crime, né, induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça, né, mas realmente, do Código Penal isso, mas realmente tem países que há essa possibilidade, como a Suíça. Então, eu acho que é um tema que a gente pode abordar em uma outra live, que eu acho que é um tema extenso, se você concorda ou discorda do suicídio assistido.
né? Enfim. Uma super questão da bioética. E aí não dá nem uma outra live, aí dá uma série. Uma série de lives. Aí não existe certo ou errado, né? Eu acho que existe vários pontos de vista, né? São situações específicas, enfim. É discussão para várias lives, no caso, né, Emanuele? Exatamente. Então, foi de quem muito é o bom. corpo, né? Foi muito bom, Emanuele, ter você conosco. Foi brilhante a sua palestra. Foi brilhante as colocações que você fez. Como você disse, é muito importante a gente, principalmente nesse mês de setembro, né, que é o Setembro Amarelo, a gente tocar no assunto do suicídio para prevenção, para disseminação de conhecimento, que é sempre salutar disseminar conhecimento, mesmo sobre patologias, né? Porque a verdade é que eu acho que qualquer pessoa que tenta o suicídio, ela está doente e ela precisa de tratamento, ela precisa de tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, ela precisa dessa rede que você muito bem mencionou. Então, eu queria agradecer a você, a tua presença, deixar aí para os teus agradecimentos finais. Se você puder, além do Centro de Valorização da Vida, indicar, não sei se existe mais algum número, né? Eu não sei se existe alguma associação de psicólogos que tratam desse assunto e que atendem as pessoas, ou faculdades que eventualmente você conheça, aonde essas pessoas que estão precisando também possam tentar buscar essa ajuda, porque de nada adianta só interromper o momento da crise e não cuidar, né, daquela patologia, daquela doença que a pessoa tem naquele momento, da alma, né, que a gente tem que cuidar bem da alma, da nossa psique, e deixar aí para os teus agradecimentos finais, depois eu encerro. Tá ótimo, agradeço demais, demais. Então, olha, além do CVV, as universidades com curso de psicologia, sendo elas públicas ou privadas, elas oferecem um serviço de psicologia aplicada. Então, existe um serviço que é gratuito, por vezes, dependendo da universidade, com valor simbólico, que é um serviço orientado à comunidade. Então, existem também, por exemplo, uma pessoa no momento de crise, os hospitais gerais, o IPUB, por exemplo, que ele é um hospital público de atendimento psiquiátrico à comunidade. Isso eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, gente, dependendo de quem está assistindo e do lugar, por vezes não é serviço de psicologia aplicada, é serviço, é clínica escola, mas é a mesma coisa. As universidades, elas oferecem esse serviço de atendimento à comunidade também. E também, gente, a rede pública de saúde, atenção primária, atenção secundária, também atenção terciária também. Tá, Então, mais uma vez, Emanuele, muito obrigada. Obrigada por compartilhar com a gente toda essa experiência que você tem, esses teus conhecimentos. A gente está muito feliz, como sempre, de poder estar aqui levando informação para todo mundo, levando informação relevante. Como hoje foi todo o assunto que foi tratado aqui, e a mensagem aqui que eu deixo, antes de dizer que a gente está esperando todo mundo no próximo Elas por Nós, no mês que vem, vivam, Vivam, sobretudo, vamos experimentar, vamos viver, há sempre uma esperança, e quem está precisando de tratamento, a gente deu aqui alguns canais para fazer esse tratamento, então quem está com esse problema, vamos tentar ter força para fazer o tratamento, e o Elas por Nós vai estar sempre do lado de vocês, trazendo informação, trazendo uma boa conversa, fazendo companhia, e levando para vocês o conhecimento dos nossos direitos, das questões que são importantes na atualidade. Até o próximo Elas por Nós, pessoal, no mês de setembro, com mais uma convidada ou um convidado mais que especial que a gente vai divulgando aí nas redes sociais. Um grande beijo para todos. Boa noite. Emanuele, obrigada. Boa noite. Parabéns. Vocês fazem um trabalho brilhante. Parabéns. Vocês atuam na prevenção do suicídio. Parabéns. Obrigada.